Olá pessoas, aqui quem fala é a Nath. E aí, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mangás, mais especificamente os BLs que foram lançados pela New Pop agora em setembro de 2021. A New Pop ela fez uma parceria com a revista BL Mimosa. Essa revista ela pertence à editora japonesa Lead Publishing, que teve sua existência no começo de janeiro de 2019, com uma frequência bimestral de publicação. Todos os mangás que foram trazidos, ao todo são 7, todos eles são volumes únicos, então vocês podem comprar que a história vai começar e terminar nele. Tá, hoje a gente vai focar em 3 dos 7 mangás e num próximo vídeo a gente fala mais sobre, né? A questão é mais se vai ter um próximo vídeo, né, gente? Por favor, deixa aí seu like para saber se eu publico mais sobre isso. Como pessoa sem autocontrole, né? Diga-se de passagem, esse vídeo pode ou não conter spoilers. É mais provável que tenha, inclusive. Escute por sua conta e risco. Vamos lá. O primeiro dos mangás seria com seu nome japonês Sunao na Hinekurebana, que é a Flor Ranzinza Insincera, que foi escrito por Aobe Mahito. Essa autora ela atualmente está desenhando um mangá de Tensei Shitara Deisujou wa Seijou de Arukoto wa Hitakatsu, A Tale of the Great Senti, que é um mangá de Isekai baseado em light novel. Então fica aí essa recomendação em pá, não é BL, tá, gente? A protagonista, inclusive, é uma mulher. Tá. A sinopse seria: o tímido colegial Yotsuba sempre achou que não merecia o nome que tinha, porque significa trevo de 4 folhas. Em certos dias de chuva, o garoto conhece Soichi, que trabalha numa floricultura. E por motivos que nem o próprio consegue entender, acaba desabafando para ele que é gay e que estava de coração partido por ver que o menino que gostava tinha começado a namorar. Bom, esse aí, no caso, foi o primeiro dos mangás que eu li desses 7. Muito pela capa, eu diria. Eu gosto muito do character design, eu achei muito bonito. E falando da história, né, de uma forma geral, esse barulho sou eu segurando o mangá na minha mão enquanto eu falo com vocês. Eu gosto bastante do Yotsuba, que é o protagonista, porque o desenvolvimento dele é muito plausível, eu diria. Ele é uma pessoa que não sabe se expressar muito bem e a partir do momento que ele encontra no Soichi alguém com quem ele não precisa se esconder, né? Isso te traz um conforto, uma segurança, certo? E eu consigo ver isso virando amor mais pra frente. Já no caso do Soichi, ele se apega no Yotsuba por outros motivos que você vai compreendendo realmente ao longo da história. O mangá ele segue ambos os pontos de vista, no sentido de que metade do mangá a gente lê a história como o Yotsuba sendo o narrador, né? A gente vê os pensamentos dele, e a segunda metade da história é com o Soichi sendo o narrador. A gente vê o pensamento dele. Eu acredito que aceitar que as coisas do passado não vão ser desfeitas e focar no futuro seria a mensagem mais importante desse mangá. É o que o futuro pode trazer de importante. E eu gosto também que os dois protagonistas eles conseguem encontrar um recomeço de suas vidas um no outro. Então, não é uma questão de lamber feridas, é uma questão deles simplesmente terem se encontrado e se encaixado perfeitamente, entendeu? Eu achei que é uma história de desenvolvimento clichê, não vou mentir, né, pra vocês, já que, assim, eu pude prever toda a ladainha da história desde o começo, né? Depois que você começa a ler mangás demais, as coisas meio que vão se formando na sua cabeça. Então, o pace eu achei bom. Eu não senti que teve nenhuma barriga, nem coisa do gênero. Porém, a sensação que dá é que o tempo não passou muito do começo pro final do mangá. Talvez você entenda que passou sim, porque no final do mangá o Yotsuba tá se formando, né, no colegial, quando no começo do mangá ele estava no começo do colegial. Porém, o meio do mangá não traz nenhuma sensação de tempo passando, ao meu ver. Então, depende muito da pessoa que estiver lendo, essa que é a realidade. Para uma pessoa pode ser que todo o desenvolvimento foi super rápido e ao mesmo tempo fica parecendo que foi raso. E outras pessoas podem achar que houve tempo suficiente, então depende muito de interpretação. Eu diria que a Flor Ranzinza Insincera, que eu não gostei nem um pouco desse título, mas eu diria que esses são os pontos principais. Ah não, tá faltando um ponto muito importante ao meu ver, como uma grande fujoshi. Ele é um mangá que tem um selo 18 anos
sem ter cenas 18 anos, tá? Tem, tipo assim, insinuações, mas eu não sei se insinuações são suficientes pra ter um seu 18 anos. Foi um grande, assim, decepção pra mim. Ok, próximo. Next. O próximo mangá da lista é o Nohidamari Starlight, que foi traduzido aqui no Brasil como Os Feixes de Luz, da autora Ichi Ichikawa. Essa autora, eu diria que ela é relativamente famosa para todos os amantes de Omegaverse, porque ela é a autora de Tadaima Okairi, que é um mangá muito fofinho e maravilhoso. Gosto muito. Inclusive, este mangá foi um dos mangás que eu já tinha lido antes. Eu li ele em inglês e eu comprei porque eu gosto dele, né? A questão é mais que entendam que tem certos aspectos que a gente vai precisar conversar. Primeiro, vamos falar sobre a sinopse, né? O Aoi Oneda ganhou o meu irmão quando seu pai se casou novamente. Isso quando ele era mais novo. Mas um acidente tira a vida dos dois pais e a Aoi passa a cuidar de seu irmãozinho Haru. Mas no 18º aniversário de seu irmão, as coisas tomam um rumo inesperado. Por favor, não me veja mais como seu irmão. E é assim que termina a sinopse. E aí eu fico, ok. Quais são os limites do amor, né? Então, para você que está lendo, ou melhor, ouvindo essa review, entenda, este mangá, ele é de incesto e broclomples. Então, fique esperto e não lê se você não gosta, tá? Aí tá avisado já, com antecedência, né? Incesto, galera, incesto. Então, vamos lá. O Haru, que é o irmão mais novo, né, da história, avisando logo novamente, eles não são irmãos consanguíneos, né? Eles são irmãos de pais e mães diferentes, mas viveram uma boa parte da vida juntos. Diga-se de passagem, o Haru, ele se tornou irmão do Aoi quando ele tinha, sei lá, uns 4, 3 anos. Ele era muito novo, então dava sim para ele desenvolver muito bem a irmandade entre eles, né? Desenvolver bem. Porém, esse não foi o ponto de vista do Haru. O Haru, ele sempre gostou do irmão dele. E esse sentimento ele só foi se desenvolvendo cada vez mais depois que ele entrou na adolescência. E assim, o Haru ele tem noção de que esses sentimentos não são assim, né, comuns. E por isso ele prefere manter isso escondido. Porém, quando ele completa os seus 18 anos, ele se confessa para o seu irmão mais velho. Isso acontece logo no primeiro capítulo. Muito mais porque ele não quer se arrepender das coisas que ele não fez do que esperando uma resposta positiva do irmão dele. Mas aquelas, né? A esperança é sempre a última que morre, não é verdade? Bom, no caso do Aoi, o Aoi, eu acho que ele sempre teve o sentimento necessário para desenvolver o relacionamento. Porque ele é um brocon muito forte. Um negócio assim, tipo, possessivo mesmo. Inclusive, eu acho estranho, né, dentro do desenvolvimento do mangá, que ele nunca tenha pensado na possibilidade, considerando esse contexto abertamente possessivo que ele tem com o irmão dele. Tanto que ele nunca havia pensado na possibilidade do Haru querer namorar alguém até alguém falar isso pra ele. Tipo, isso aos 18 anos de idade. Eu fiquei, sério? Ou o fato dele sentir ciúmes só do Haru trocar mensagens com a Aihara, né, que é outro personagem da série. Então, assim, você entende que é um pouco compreensivo esse sentimento da Aoi, né, nunca ter realmente pensado nessa possibilidade e tal, porque o Aoi, ele meio que sempre viu o irmão dele como aquela coisinha fofa e inocente, de fato proposital pelo Haru. No sentido que o Haru, ele sabia sobre a devoção que o irmão dele tinha por ele, e ele se manteve infantil o quanto ele pôde para que o relacionamento deles não mudasse. Foi proposital. Só existiu o esforço de mudança mesmo depois que o Haru, de fato, fez a confissão dele aos 18 anos. Então, assim, eu gosto muito do Haruto, né, do Haru. Gosto muito que ele se solta mais depois que ele se declara. Parece que um peso saiu dos ombros dele e que finalmente ele poderia se expressar melhor. E uma coisa importante é que ele começa a mostrar expressões mais maduras, essas expressões que ele evitava mostrar para o irmão mais velho dele, porque ele queria, né, que o irmão mais velho mantivesse esse relacionamento de irmão mais novo e irmão mais velho, sem compreender também a profundidade dos sentimentos dele. Então, assim, o Aoi, ele nunca havia notado, graças a esse esforço do próprio Haru, e a partir daquele momento, a dinâmica entre eles como irmãos vai mudando, até eles se tornarem de fato um casal. O que eu acho, assim, tem um pace e um desenvolvimento ok. Um personagem que eu gosto muito é o próprio Aihara, que eu já comentei.
Ele tem um papel muito importante como o fio condutor desse casal. Como também ele tem um papel de trazer conforto ao Haru, no sentido que o Aihara ele escuta o Haru sem preconceitos. O que, sinceramente, para uma pessoa que vem guardando sentimentos com o que ele tem por anos a fio e que até reconhece, né, que eles não são assim exatamente os sentimentos mais comuns do mundo, ter alguém que vai te ouvir sem juízo de valor te traz segurança. Inclusive, eu gostaria muito de um spin-off do Aihara, mas aparentemente não vai ter. Em questão de desenvolvimento, assim, dentro do mundo do incesto, eu não sei nem se eu posso dizer isso, dentro do mundo do incesto, mas eu diria que é plausível. O porém é que ele usa um plot de separação bem do tipo, ai, eu vou me separar dele pelo bem do outro, sem haver qualquer tipo de diálogo sobre isso, né? Não, mas eu sei que é pro bem dele, sabe? Sabe mesmo? Você conversou com ele sobre isso? Você tem certeza? Não, né? Pois é. E aí segue pra finalização do mangá com isso aí. O que funciona. De fato, foi até bem construído, bonitinho e tal, mas clichê. Bem clichê. Bom, acho que é isso que eu tenho pra falar sobre o querido Feixes de Luz aqui. Então, próximo. O último mangá deste comentário seria Friendship Lover, da Ohira Yu. Eu dei uma procurada em mangás em inglês, né, da mesma autora, e eu só achei o Sutemi no Koubou-sen. O único que eu achei com tradução em inglês, não olhei em outras línguas, porém é um mangá que eu nunca tinha lido e eu não conhecia a autora até ler Friendship Lover, diferente da Ichikawa Eiichi que eu já conhecia antes. Sobre esse mangá, né, vamos dizer assim, a sinopse, temos Nimura. Nimura, ele é um simples trabalhador que nutre sentimentos amorosos pelo seu colega de trabalho, o Shizuka, mas ele disfarça bem. No entanto, quando o Nimura comenta sobre a possibilidade dele participar daqueles Gokon, né, gente, com aqueles encontros em grupo, o Nimura ficou um pouco muito desesperado e até exige participar do evento só pra atrapalhar todas as mulheres que pretenderem fazer qualquer coisa com o Shizuka, entendeu? Assim, tipo, oi, ninguém toca no meu macho. E aí que a história começa, saca? O Shizuka e o Nimura, eles são um casal muito fofinho, com aquela dinâmica básica, né, de o cara introvertido, sério e inocente, e o cara extrovertido, apaixonado e esforçado. Acho que isso resume a personalidade de ambos. E eu, pessoalmente, gosto muito de mangás adultos. Adultos no sentido, os personagens são adultos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Gosto de mangás adultos também, mas vamos deixar isso pra lá. A história, ela começa com aquela desculpa básica, do tipo assim, eu não amo ele. Porém, ele se declarou pra mim e ele é muito importante pra mim e eu não quero perdê-lo, né? Eu não quero perder a amizade dele. Então, se for preciso eu entrar num relacionamento com ele só pra ele ficar junto de mim, eu vou fazer. O que, no meu ponto de vista, é muito corajoso e muito idiota ao mesmo tempo. Porque quando você decide entrar num relacionamento só pra não lidar com a separação, ao mesmo tempo você meio que tá pisando nos sentimentos da outra pessoa. Porque parece que você não tá levando o relacionamento a sério. Aí é meio chato, né? Mas assim, não é o caso desse mangá, tá, gente? O Shizuka, ele de fato aceita porque é amigo dele e ele sabe a importância desse amigo dele, mas é exatamente porque ele sabe a importância desse amigo dele que ele quer se manter junto com ele. Porque esse amigo dele é tão mais importante que as outras pessoas que ele vê que um relacionamento com ele seria possível, tá? Mas, aquelas, né? O Shizuka, ele é um cara que não entende muito de amor, de amar, de uma forma geral. É explicado o background dele dentro da história, não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas pode-se dizer que ele vai aprendendo o sentimento com o próprio Nimura. A história, ela tem esse desenvolvimento rápido do Nimura se declarar para o Shizuka logo no começo. E o resto do mangá é realmente o desenvolvimento deles como casal já. O que eu considero um ponto muito positivo, porque eu gosto de história assim. Eu não gosto de história de gente que fica sofrendo antes de se declarar. Eu gosto de história de gente desenvolvendo depois de se declarar. O Nimura, ele é um rapaz muito sério e sincero. Então, ele de fato ele tá se esforçando por esse relacionamento. E os sentimentos dele crescem naturalmente. Totalmente normal, compreensível.
E com isso, as questões que antes não eram consideradas assim relevantes na época, né, que era só amizade, agora elas são preocupações para ele. Por exemplo, pensar na forma como é que ele fala que pode estar afetando o Nimura ou não, ou as ações que ele toma. Por exemplo, o fato do Nimura beijar ele na rua, sendo que eles são um casal entre dois homens. E aí o próprio Shizuka meio que empurra ele. E ele sente que isso afetou o Nimura de alguma forma. Mas não era porque ele estava sentindo nojo daquela situação nem nada. É só porque ele estava com vergonha. E aí as coisas se resolvem quando se conversa. Mas a questão desse mangá é exatamente essa. Conversa, comunicação. Esse é o grande problema, né, da maioria dos relacionamentos. Porque mesmo que a comunicação entre eles seja sincera, ela é falha. Essa que é a realidade. Muitas coisas que são importantes não são perguntadas e muitas coisas simplesmente não são explicadas. Cada um fica definindo o que acha que o outro está pensando na própria cabeça e não existe diálogo, o que faz a história tomar rumos que não refletem a realidade. Então, assim, um tenta proteger o outro de alguma forma, um tenta agradar o outro de alguma forma, outro tenta definir o que o outro está pensando de alguma forma. O outro tenta achar a felicidade do outro de alguma forma e nada disso é conversado diretamente. O que só faz insegurança crescer e mal-entendidos não são quebrados. Então, assim, uma coisa que eu odeio em mangá de romance é mal-entendido. Eu tenho um sério problema com mal-entendidos, assim, de uma forma muito, assim, gritante mesmo. É difícil pra mim achar mangás que não existem mal-entendidos como fonte de plot, de roteiro. E aí, quando aparece, eu acho, assim, uma coisa maravilhosa, mas no caso desse aqui, mal entendido, sim. Inclusive, mal entendido é uma coisa que é recorrente nos 3 mangás que foram citados aqui, tá? Então, assim, uma boa reflexão desse mangá, eu diria que o tempo, ele sempre traz respostas. Você tem que deixar o tempo trazer essas respostas pra você. Você tem que repensar as suas decisões e só o tempo vai te ajudar nisso. E falar o que pensa com sinceridade é sempre o melhor caminho. Eu diria que esses são os pontos principais dessa história. Agora, uma questão que é interessante, foi por isso que eu deixei esse mangá por último. A tradução desse mangá em específico, em comparação com as outras traduções dos mangás da New Pop, ela é difícil falar, mal feita. Desculpa a pessoa que foi a tradutora. É que assim, a tradução em si, ela não foi adaptada. Vamos dizer que a pessoa ela traduziu muito ao pé da letra muitas coisas. E quando você traduz japonês ao pé da letra para o português, não soa bem. Fora que teve algumas passagens que foram erros de português, realmente. Então, eu agradeceria se vocês tivessem feito uma revisão um pouco melhor desse mangá New Pop, porque eu achei a história muito boa. Eu coloquei uma nota 3 de 5 mental nesse mangá, não porque a história era ruim, e sim porque a tradução não apetece muito. Eu gosto muito dele, gostei muito da história, mas acontece, né? Assim, os pontos que são mais positivos pra mim é o fato do desenvolvimento ser rápido, pois é mais tempo para os personagens desenvolverem dentro de um relacionamento, que eu considero mais interessante, do que ficar sofrendo por fora. Só que tem esse problema do drama e mal entendido pra seguir com a finalização. De novo. Outra vez novamente. Então é isso. Eu recomendo os 3 mangás. Só o Flashes de Luz, que eu não recomendo se você não gostar de incesto, porque mesmo sendo uma história muito fofinha, é incesto. Tem pessoas que simplesmente não suportam. Então ele eu não recomendo se você não gosta de incesto, mas os outros 2 eu recomendo sim a leitura. Eu achei que foram desenvolvimentos interessantes, mesmo que clichês. É gostosinho de ler e é o que importa. Afinal de contas, a gente lê mangá porque é o hobby da gente, né? É porque a gente gosta. Então é isso, galera. Eu acho que por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí seu like e se inscreva no canal para poder a gente saber se esse vídeo vale a pena fazer mais, né? E até a próxima. Obrigadão, galera. Blah, 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 blah.